Bom, agora passando para a questão 15, ainda da prova verde. Questão 15 diz o seguinte: a respeito do princípio da presunção de inocência, analise as afirmativas a seguir. E ele traz três afirmativas, a gente vai analisar essas três, e depois tem que fazer a combinação ali para marcar a letra A, B, C, D ou E. A resposta correta da questão número 15, a resposta correta é a letra D, ou seja, apenas os itens 1 e 2 é que estão corretos. Eu vou aqui para uma questão de organização, vou falar primeiro do item 2 e depois a gente trata em conjunto dos itens 1 e 3. Tá? Em relação ao item 2, vamos ver o que diz. Está correto isso aqui. Segundo assentado na jurisprudência do STF, a presunção de inocência impõe que a decretação de prisão cautelar se baseie em elementos concretos extraídos dos autos, não sendo possível a vedação de liberdade provisória ex lege. Aqui tem vários julgados nesse sentido, eu cito apenas aqui para fins de consulta, o seguinte julgado, a ADI 3112, que decidiu o seguinte, o Supremo: insuscetibilidade de liberdade provisória quanto aos delitos elencados nos artigos 16, 17 e 18, que era a previsão contida no artigo 21 do Estatuto do Desarmamento. O que o Supremo disse? Inconstitucionalidade reconhecida, visto que o texto magno não autoriza a prisão ex lege, em face dos princípios da presunção de inocência e da obrigatoriedade de fundamentação dos mandados de prisão pela autoridade judiciária competente. Em resumo, o que se entendeu? Apesar daquela discussão, né, sobre a possibilidade de o próprio legislador, na própria lei, já prever algumas situações em que ele, legislador, considera tão graves a ponto de ser necessária a prisão preventiva, toda essa lógica não foi acolhida pelo Supremo. Então, o que o Supremo diz? Cabe ao juiz analisar caso a caso, a partir dos elementos concretos daquele específico processo, se é ou não necessária a prisão preventiva. De modo que a previsão de prisão ex lege, ou seja, em razão de dispositivos legais, independentemente da análise do caso concreto, violaria o princípio da presunção de inocência. Tá? Isso aqui não tem muito mistério, não. Vamos agora para os itens 1 e 3. Eu vou ler os dois, tá? E depois eu vou analisar rapidamente o que está por trás desses dois itens. Primeiro item. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria atinente à possibilidade de execução imediata de pena aplicada pelo Tribunal do Júri, ainda que a sentença condenatória proferida não tenha transitado em julgado. Esse aqui é o tema 1068 de repercussão geral do Supremo e ele ainda está em aberto, tá ok? Não foi firmada a tese ainda dentro desse tema, 1068. Já o item 3 diz o seguinte: tendo em vista que os recursos especial e extraordinário não possuem efeito suspensivo, a pena imposta em acórdãos proferidos por tribunais de segundo grau pode ser executada imediatamente, desde que efetuada a detração da prisão cautelar anteriormente imposta. O item 3, por sua vez, ele já cuida, percebam a diferença. O item 1, ele trata da situação específica do tribunal do júri, que tem a seguinte nota distintiva: soberania dos vereditos. O item 3, por sua vez, ele já trata dos crimes em geral. Ou seja, é possível ou não a execução, chamada execução provisória da pena após a delimitação dos fatos, o que acontece ao final ali do julgamento na segunda instância, né? Porque as instâncias excepcionais, né, o STF e o STJ, quando julgam RESP e RE, eles não podem revolver a matéria fática probatória para chegar a conclusões diferentes quanto aos fatos das conclusões a que chegou o Tribunal de Segunda Instância. Não é possível. Então, se não é possível, qual é o entendimento que suporta a execução provisória, que é o que não está prevalecendo hoje? Tá? É o entendimento de que a culpa ela é formada quando o Tribunal de Segunda Instância, que analisa por último os fatos, define que a culpa está formada. Então, dali para frente, não seria possível alterar esse juízo de culpa. Esse entendimento prevaleceu quando foi julgado o tema 925. Ressalto, isso está superado, tá? Mas vejam o que disse, qual foi a tese firmada no tema 925 de repercussão geral. A execução provisória de acórdão penal condenatório, proferida em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional
da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Aqui, em apertadíssima síntese, é interessante a observação que o ministro Barroso fez sobre visualizar o princípio da presunção de inocência como um princípio que possui admite a possibilidade de graduações. Então, não seria uma regra de tudo ou nada. Então, ao longo da persecução penal, conforme sai, por exemplo, de um mero suspeito para um indiciado, depois para um acusado, depois para um condenado em primeira instância, um condenado em segunda instância, esse princípio ele se alteraria de configuração e de valoração ao longo do tempo, por princípio que não seria uma forma de aplicar a regra tudo ou nada. Então, ele, a partir dessa visão, ele faz uma ponderação com outros princípios, vale a leitura lá dos julgados que suportam essa tese, para entender que a execução provisória, né, após o julgamento em segunda instância, não ofenderia o núcleo essencial da presunção de inocência. Mas isso foi superado. Então, cuidado. Entre 2016 e 2019, aceitava-se a execução provisória. Em 2019, com o julgamento das ADCs 43, 44 e 54, por maioria de 6-5, então foi uma maioria apertada, entende-se atualmente que não pode haver a execução provisória da pena na pendência, né, de recursos especial ou extraordinário. Então, é por isso que o item 3 está errado, quando ele fala que, tendo em vista que o RES-PRE não possuem efeito suspensivo, a pena imposta em acórdãos proferidos, pode ser executada imediatamente. Não, atualmente entende-se que não pode ser executada imediatamente, tá bom? Então, em resumo, itens 1 e 2 correto, item 3 errado, de modo que a letra D é a letra correta. Agora eu vou encerrar essa gravação e passar para a próxima.